Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre threads, vamos ver para que elas servem, como é que utilizar elas, tá? E vamos já criar algumas aqui e praticar com elas, beleza? Bom, galera, threads, para quem já deve ter ouvido falar, né? A gente vai utilizá-las para conseguir rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como assim? Bom, se vocês estão aqui vendo esse vídeo, provavelmente vocês estão fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Vocês devem estar aí com o WhatsApp aberto, com o IntelliJ, se vocês estiverem acompanhando para tentar fazer junto, e com o vídeo também. E nada disso, vocês não estão rodando somente um por vez, vocês estão rodando os três ao mesmo tempo, né? Vocês não, né? O sistema aí que vocês estão usando estão rodando os três ao mesmo tempo, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui nas threads, tá? A gente vai conseguir rodar várias partes do nosso código ao mesmo tempo, tá? E a gente vai utilizar as threads para fazer isso, beleza? Basicamente, resumidamente é isso, tá? Vou fazer uma playlistzinha, tá? Como vocês podem ter visto, é uma playlist, tá? Por que eu vou fazer uma playlist? Porque é um assunto bem mais complexo, tá? Tem bastante coisa para mostrar, as threads têm estados, tá? A gente vai de partes em partes, né? Obviamente, mas ela tem várias partes para mostrar. E as threads vão afetar outros processos que a gente já aprendeu. Por exemplo, a lista, né? Ela vai se comportar de maneiras diferentes aqui com threads e sem threads, né? Vocês vão entender melhor quando eu chegar na parte de lista o que eu quis dizer com isso, tá? Mas a gente vai falar de algumas outras coisas que a gente já viu em threads, porque muda um pouco, tá? Bom, e como é que a gente vai fazer para rodar isso aqui ao mesmo tempo, tá? Rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Bom, eu vou criar uma classe aqui chamada thread de execução, tá? A gente vai utilizar ela porque a gente tem duas formas de fazer isso aqui, tá? A primeira, a gente vai estender de threads. Extends, thread, beleza? A gente vai estender de thread. A gente vai dar um override no método run, tá? Beleza? E aqui a gente vai rodar a nossa thread, tá? É o nosso processo que a gente vai utilizar, beleza? E o que a gente fez aqui? Eu vou colocar um for aqui, tá? Com 10 elementos, tá? E ele vai printar o nome da thread, tá? Dessa forma aqui, a gente consegue printar o nome da thread, tá? É o método thread.currentThread, tá? Então ele vai pegar a thread atual e o nome dela, tá? E vai colocar o i, tá? A gente vai ver ele colocar um a um ali, beleza? Bom, e a gente tem a nossa thread ali, tá? Thread execução é igual a new thread execução, tá? A gente faz isso e dá um start nela, beleza? A gente não implementou o método start, mas como vocês já sabem por herança, a gente tem por causa da extensão da classe thread, tá? Bom, a gente vai rodar isso aqui, tá? A gente vai rodar esse thread aqui, beleza? Ele vai printar normal, tá? Não teve nada demais de diferente, tá? Beleza? Ele printou de 0 a 10. Mas eu consigo rodar mais de uma ao mesmo tempo aqui, beleza? Então eu vou criar uma outro objeto da mesma classe, tá? E vou dar um execute aqui também, um start, né? O que acontece? Ele printou uma, depois printou outra, tá? Só que ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Por ser um objeto tão pequeno, tão simples, é uma execução tão simples que é printar, às vezes ele pode fazer um e depois fazer o outro mesmo, não tem problema. Mas a gente pode ver ele fazendo paralelamente dependendo do que aconteça, que foi o que aconteceu agora até. Ele fez o 0 até o 10, depois ele fez o 1, tá? Vamos tentar de novo. Aqui ficou melhor. Ele printou 1 primeiro, o 0, depois o 0 da thread 0. Depois ele printou o thread 1 só 1, depois ele printou o thread 0, 1. E ele foi fazendo intercalado por enquanto, ó. 4, 5, 5, 5. Aí aqui depois do 5 ele fez só 1. Então ele vai fazendo da maneira que ele achar melhor, tá? Então ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. Ele printou um pouco de uma, um pouco da outra. Pode acontecer o que eu mostrei pra vocês, né? Ele printar tudo de uma thread e depois printar tudo de outra. Mas a ideia é que ele está fazendo tudo ao mesmo tempo. Então depois ele veio aqui, veio até o 8 só. Aí ele fez o 6 da thread 0, depois o thread 1 ele fez o 9 de novo. Aí depois ele printou o thread 0 inteiro, depois ele finalizou o thread 1, tá? Por quê? Porque ele achou que era a melhor maneira de fazer. O sistema achou que era a melhor maneira de fazer, tá? Mas ele printou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Bom, essa é uma das maneiras da gente usar threads, tá? A gente está estendendo a classe thread, tá? Mas se precisar estender uma outra classe e quiser usar thread, não daria, tá? Então a gente pode utilizar implementos runnable, tá? Runnable, beleza? A gente consegue utilizar implementos runnable e utilizar o método run também, beleza?
Bom, e como é que vai funcionar isso aqui? A gente vai fazer thread igual a new thread e vai passar a classe que tem implementação da runnable, tá? Thread execução, beleza? Thread.start. A gente vai vir aqui e executar as duas também, tá? Da mesma forma que a gente fez com o outro, a gente vai fazer aqui também, beleza? E a gente roda aqui e vai funcionar da mesma maneira, tá? Thread 0 ele printou aqui, acabou printando até o 10, depois printou tudo, tá? A ordem que ele vai executar, gente, depende muito. Eu vou rodando aqui, ele pode fazer de diversas ordens, como vocês viram, que teve uma hora que ele fez tudo bagunçado, tá? Varia de computador para computador, no mesmo computador ele pode rodar de formas diferentes, tá? Então vamos rodar aqui de novo. E ele paralelizou agora? Não, acabou não paralelizando, tá? Tem que ter muito aqui mais no chute aqui que eu tô rodando, vendo se ele paraleliza, ó. Se ele intercala aqui as informações, quer dizer. Aí ele fez aqui, ó. Ele fez 0, 0, depois ele fez da thread 0 e thread 1, ele foi intercalando e finalizou as duas quase juntas, tá? Ó. Aqui ele tinha feito 8, 9, aí parou, aí fez o 8 e 9 da thread 0 e depois finalizou as duas. Beleza? Então ele vai fazendo ali, intercalado ali da maneira que ele achar melhor, tá? Bom, essa é uma outra maneira de fazer, tá? Usando implements runnable, só que daí a gente tem que vir aqui e criar uma classe chamada thread, tá? E passar aqui uma classe que implemente runnable, tá? Eu não precisaria vir aqui dar um new aqui dessa forma, tá, galera? Eu posso vir aqui, ó, e criar a variável dela e vir aqui passar ela, tá? Eu só preciso passar aqui no construtor da thread uma classe que eu tenha criado que implemente o runnable, tá? Dependente do nome dela, beleza? Ah, mas eu não quero implementar muito grande uma classe para implementar só um for aqui dentro. Eu posso fazer de outra maneira também? Posso, tá? Vou apagar essa classe aqui. Vamos deletar ela. A gente vai vir aqui, ó. Opa. Tá? Porque na verdade essa classe aqui está esperando uma runnable, tá? Então eu coloco um new runnable aqui e coloco aqui dentro do run dela, beleza? Aí a gente consegue printar também, beleza? Só que a gente pode vir aqui e simplificar, tá? Dar um replace com lambda e pronto. E também pode ficar dessa maneira que fica mais reduzido ainda, beleza? Aí eu venho aqui e dou um thread start, beleza? Bom, essa é outra maneira aqui também da gente fazer, rodar aqui a execução da thread, tá? E pronto, ele rodou aqui, tá? É que eu acabei só usando um aqui. Deixa eu copiar aqui de novo isso aqui, só pra gente poder ver. Aqui thread 2, e a gente roda aí para poder ver ele rodando as duas informações, tá? Aqui ele não fez intercalado aqui, né? Aqui ele acabou fazendo intercalado? Também não, né? É mais no chute, como eu mostrei para vocês, tem vezes que ele faz, tem vezes que ele não faz, tá? É muito aleatório, tá? Então não esperem que a ordem de vocês fique igual a minha ou fique igual sempre, tá? Que a ideia, inclusive, é ele ver qual é a melhor forma de fazer e processar tudo ali, beleza? Bom, vou mostrar mais um comando para vocês só, tá? Porque por esse vídeo já deu para mostrar um pouquinho das threads. Vou mostrar mais um comando só, que é o sleep, tá? Que vocês já devem ter visto. Eu acho que eu já fiz em algum vídeo, eu não sei. Que é vir aqui, ó, no for, dar um thread sleep, tá? Eu venho aqui e peço para ela dormir por 300 milissegundos, tá? O parâmetro aqui que eu tô passando é em milissegundos, tá? Não é em segundos. Se vocês passarem só 3 achando que é 3 segundos, ele vai dormir só 3 milissegundos, tá? Ah, e quanto é que é 1 segundo em milis, tá? Se vocês quiserem 1 segundo, por exemplo, aí é 1000 milissegundos, tá? Eu vou passar 300 só. Eu vou dar proteger isso aqui com um try catch, tá? Que ele pode lançar um interrupted exception, beleza? Bom, eu vou fazer isso aqui no de baixo também para vocês verem. Só que eu vou colocar um tempo diferente, tá? Por eles estarem usando tempos diferentes, tá? É provável, não é certeza, mas que essa thread aqui termine primeiro, tá? Porque ela vai dormir menos tempo, beleza? Mas não é garantia, tá? Então, a gente rodando aí, ó, vocês podem ver que ele tá printando as informações, tá? Ele printou o 0 da thread 0 e o 0 da thread 1, tá? Depois ele printou o 1 da thread 0, o 2 da thread 0, depois ele voltou para a thread 1 e printou um segundo, tá? Porque acaba que a thread 1 aqui, que é essa de baixo, tá dormindo um pouquinho mais, então dá tempo dessa aqui
printar mais informações ao mesmo tempo, tanto que a thread 0 acaba primeiro, ó. Depois ele printa toda a thread 1, tá? Então, basicamente, isso é um motivo, tá? É um dos motivos que a gente pode estar usando essa thread, tá? Aqui com a thread, se a gente tem um processo que demora muito, a gente não precisa esperar ele e travar todo o nosso sistema para continuar executando outras coisas. Então, aqui, esse de 700 milissegundos demonstra bem isso. Se a gente tem um processo, por exemplo, que demora 2 segundos aqui para executar e esse demora 300, eu não vou atrapalhar esse de 300 milissegundos por conta desse aqui que demora 2 segundos para executar, tá? Então ele vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, enquanto esse aqui dorme, beleza, ele está dormindo, o programa vai lá e executa outra coisa, beleza? Então aqui é um bom exemplo disso, ó, ele conseguiu executar todo zero, ó, quase todo, né? Ele acabou executando a primeira do thread 1 aqui, e depois ele veio tentando a thread 1, tá? Vou colocar um segundo para a gente ver ele intercalar um pouquinho mais. Ele acaba conseguindo executar algumas do 1, né? Mas por ele demorar mais, ele executa o resto do thread 0, tá? Então é basicamente isso aí, né? Um processo muito lento, que demora muito, não vai atrapalhar outros processos que são muito mais rápidos, tá? Então a gente pode pensar isso em outros casos, né? Aqui eu coloquei um sleep, né? Mas tem uma sessão banco ou uma API que demora muito, um recurso que demora muito, eu vou executando ele assim apartado, né? Numa outra thread, e os meus outros processos eu executo em outra, tá? Isso também lembra muito usando a parte de gráfica do Java, né? Se você tem, por exemplo, um sistema gráfico, você tem algumas partes ali, você clica num botão, ele vai processar uma coisa por trás ali dos panos, né? Você não vai deixar a tela toda travada para o usuário não conseguir clicar em nada, né? Você executa numa thread separada aquele processo, ele vai executando, o usuário vai conseguindo mexer, quando ele terminar o processamento, ele devolve a informação, tá? A gente vai ver depois no próximo vídeo aqui outras coisas das threads, tá? A gente vai ver aí um pouco sobre os estados das threads, outras informações das threads, alguns problemas que as threads trazem, tá? Porque elas trazem benefícios, mas elas trazem alguns problemas que a gente vai aprender aprender que problemas são e como é que conserta eles, tá? E a gente também vai aprender ali que eu falei, manipular os outros objetos dentro da thread, que tem alguns cuidados que a gente tem que ter, beleza? Bom, galera, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam e compartilhem aí, se inscrevam no canal, que ajuda bastante. Comentem aí se vocês têm alguma sugestão, alguma coisa que vocês lembram aí que faz sentido, tá? Para vocês ficarem tranquilos, ainda vou fazer mais vídeos disso aqui, tá? Como eu falei. Então, tem conteúdo aqui ainda que eu não passei, que eu vou passar nos próximos vídeos da playlist, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!